Nesse vídeo da série Mini Projetos, eu trago para você um gerador de pulsos programável. Olá, maker de internet das coisas, eu sou André Miquelon e seja muito bem-vindo ao canal Internet Coisas em mais um vídeo da série Mini Projetos, que traz sempre projetos mais simples, mas não por isso com menos conteúdo para o seu aprendizado. E o conteúdo de hoje, o projeto de hoje é muito bacana. Nós estamos trazendo um gerador de pulsos programável, olha que bacana, e mais, ele é multiplataforma, vai funcionar no ESP8266, no ESP32 e no Arduino, aqui com a nossa plaquinha Robocore Blackboard. Então, quais são as características dele? Em primeiro lugar, o que é um gerador de pulso? O gerador de pulso é um software ou um hardware que vai gerar pulsos, né? Um pulso então que vai de um nível de tensão zero a um determinado nível de tensão alto, né? E tem apenas dois estados, ligado e desligado, ou high e low, né? Alto e baixo, por isso o pulso. Ou o pulso está em nível baixo, 0 volts, ou ele está em nível alto. No nosso caso aqui em 5 volts para a placa Arduino Blackboard e 3,3 para o ESP32 e ESP8266. Então olha que interessante. Qual é a utilidade disso? Várias utilidades. Você pode gerar pulsos para controlar relés, para fazer uma programação em dispositivos, ligar luzes, ligar relé, controlar dispositivos, fazer pulsos aí, por exemplo, para simular presença. Então tem várias utilidades que você vai aí identificar conforme o seu cenário. Quais são as características dele? Por que ele é programável? Porque ele permite, em primeiro lugar, definir múltiplos pinos. Olha que interessante. Com o mesmo software eu posso facilmente criar pulsos em vários pinos simultaneamente no meu microcontrolador. Eu posso definir o tempo que o pulso fica ligado e desligado, ou seja, estado alto, estado baixo. Posso definir uma variação aleatória, isso é interessante. Por exemplo, eu posso querer que o meu pulso não tenha valores fixos de estado alto ou baixo, ligado ou desligado. Então eu posso definir variações aleatórias que o próprio software vai controlar. E ele tem uma precisão de aproximadamente 2 milissegundos. Isso é uma precisão bastante boa. O que eu quero dizer com isso? Você não vai controlar aí pulsos extremamente curtos, tá? Mas aí pulsos de 1 segundo em diante está perfeito. Eu recomendo que você não gere pulsos inferiores a 100 milissegundos, tá? Porque daí a precisão começa a oscilar, certo? Tem um conceito muito bacana no software que a gente está utilizando orientação a objeto, no C++, para criar as classes de pulsos. Interessou? Legal. Veja então o vídeo 43 e 44, card aqui, onde no vídeo 43 a gente apresenta toda a introdução à orientação a objeto em C++, toda a teoria para você entender muito bem todos os conceitos da orientação ao objeto. E no vídeo 44, card aqui, toda a implementação prática em C++ dos conceitos que nós vimos no vídeo anterior. Então, é um aprendizado muito interessante para você aí, esses dois vídeos, ok? Então aqui, lembrando sempre, o material todo para download, certo? Então aqui eu tenho o meu Fritzen, exemplificando a construção, com o ESP8266, o ESP32 e uma placa Blackboard Robocore. Vamos utilizar então 3 pulsos, tá? Com um LED então vermelho, amarelo e verde, vejam que é o mesmo circuito. E uma coisa bacana também que você vai ver é que o software também é o mesmo para os 3, tá? Então baixe aí no link do vídeo tanto essa imagem quanto o sketch para você fazer o teste, beleza? Bom, vamos lá. Simples, né? Estou utilizando então aqui os 3 resistores de 330 ohms. Usei o mesmo resistor para as 2 tensões, tá? 3,3 e 5 volts, sem problema, porque na verdade a gente não está aqui querendo mostrar uma luminosidade grande, só está querendo demonstrar o funcionamento, ok? Vamos para o sketch. Aqui o nosso sketch também, olha que bacana.
Veja aí, baixe, né, para você acompanhar. Então olha que interessante, vamos lá. Aqui que eu quero me deter mais, a definição da classe. Olha que legal, eu criei uma classe chamada pulso, tá? Que eu não vou me deter aqui na especificação da classe, você veja os vídeos lá sobre orientação a objeto, certo? Mas basicamente o que a gente tem aqui? Eu posso definir então o pino, que eu vou controlar com esse meu pulso, né? O pino do microcontrolador. Vou definir esse t-low, é o tempo que ele vai ficar em estado baixo, sempre em milissegundos, tá? Tempo em milissegundos. O low variação é a variação para mais e menos em relação ao tempo. Vamos dizer que você definiu lá um tempo de 1 segundo, 1000 milissegundos, tá? Você quer que ele varie mais ou menos 500, ou seja, de 500 a 1500 milissegundos. Você vai colocar aqui no low variação 500, tá? Vai variar mais ou menos esse valor. Depois, T-high é o tempo que ele fica em nível alto, né? Mesma coisa, tempo em milissegundos e a variação. Bacana? Perfeito. Então eu vou especificar o pino, o tempo em estado baixo, a variação, o tempo em estado alto e a variação. Fechou. Barbada. Muito simples, tá? Aqui as especificações, né? A gente está definindo variáveis internas, tá? Para a nossa classe, ok, né? Aqui protected, public, veja lá no vídeo, não vou explicar isso aqui. E o processar, esse método aqui, essa função aqui que é o que vai fazer o nosso pulso ser processado. Basicamente o que ele faz, tá? Ele vai comparar então aqui o milis, a função interna, né, que vai controlar o tempo, para ver se o intervalo que a gente definiu para high ou low do pulso passou. O que ele vai fazer então? Se passou o tempo, ele verifica qual o estado do pino. Se ele está alto ou baixo, vai definir então aqui as variações. Se ele estiver aqui em nível alto, o que eu vou fazer? Eu vou alterar para estado low, né? Baixo, tá? Então, vou colocar aqui o pino digital write, mandar ele para estado baixo, low, né? E vou já flegar aqui a nossa variável interna, indicando que ele está em nível baixo. Vou buscar o meu intervalo agora de estado low, ou seja, estado baixo, certo? Verifico se eu defini uma variação aleatória e olha como é que funciona. Ele vai somar ou subtrair um valor aleatório dentro desse range da variação. Viu que interessante como a gente vai criar aqui, ó, números aleatórios? Vou fazer um handle da minha variação, então ela negativa e positiva, e vou somar ao valor original do intervalo, entendeu? Então, se eu definir um intervalo de 1000 milissegundos com uma variação de 500, eu tenho 1000 menos 500 ou 1000 mais 500, ok? Um valor randômico entre esse range. Bom, se o meu pino estava em nível baixo, ele vai fazer a mesma coisa, só que colocando em nível alto, tá? Estava em low, vai para high. Vou fazer um digital write high para colocar o pino em nível alto e vou fazer a mesma coisa. Pego o intervalo high que eu defini, vejo se tem variação e calculo uma variação aleatória. Aí eu atualizo a minha variável interna de tempo inicial para recontar o intervalo, ok? Então aqui estude essa parte da definição da classe, que é bem legal. Se você olhar os vídeos lá sobre orientação a objeto, vai ficar tranquilo compreender esses conceitos. Ok? Então, definida a classe, vejam a simplicidade que é o fonte. Defino uma constante aqui para o número de pinos que eu quero criar. Para que isso? Porque eu vou fazer uma matriz, tá? Com os pinos que a gente quer controlar. Ok? Olha que legal. Compilação condicional. Você já viu isso nesse vídeo card aqui, onde a gente explicou esse recurso super interessante, a gente vem usando com frequência nos projetos, principalmente nos projetos quando a gente cria para ESP8266, ESP32, um único fonte, e aqui, além dos dois, também para Arduino. Então, olha que interessante esse recurso de compilação condicional. Assista esse vídeo também. Olha só, para o ESP32, o que muda, tá? A gente vai definir então uma matriz, tá? De objetos pulso. Olha que interessante, eu vou criar uma matriz chamada pulsos com nr pinos, né, posições, tá, de objetos pulso. Olha que legal. E aqui na minha matriz eu vou definir então os meus 3 pulsos, tá, para cada um. Ó, para o ESP32, o que muda de um para o outro? Só os pinos. No
ESP32 a gente está utilizando os pinos 25, 26 e 27. No ESP266 os pinos 0, 4 e 5. E no Arduino Blackboard os pinos 2, 3 e 4. Vamos ver? Aqui na imagem você vê direitinho, ó, tá? Só o que muda são os pinos, ó. No ESP8266, aqui no ESP32 e no Arduino, ok? Vamos voltar aqui para o nosso fonte. Beleza. Então, como é que funciona? Vou definir aqui, ó, por exemplo, pino 25, o intervalo em estado baixo, 1000 milissegundos, 1 segundo, né? A variação 0, não quero que varie esse pino. E o estado high, 1000 também, e 0. Então esse pino inicial aqui, ó, que vai ser o LED verde, o LED vermelho, ele vai piscar vai fazer um pulso de 1 segundo ligado, 1 segundo desligado, segundo ligado, segundo desligado. Depois a gente vai ver na prática. O pino 26 eu vou colocar também, ó, 1000, mas variando 500. Então ele vai de 500 a 1500, né? Em estado baixo e estado alto, aleatoriamente variando. Esse vai ser o LED amarelo. E o terceiro LED, o LED verde, ele vai então ter uma variação, né? Um valor de 500 variando mais 400 ou menos 400. Isso vai dar o quê? De 100 milissegundos a 900 milissegundos, né? A variação, tá? Em estado baixo, desligado, e vai dar um flashzinho de 100 milissegundos ligando, tá? Então vai ser essa característica. Veja que é a mesma parametrização de tempo em cada um deles, só variando o pino, ok? Então vamos lá, se eu quiser fazer 6 pinos, vou mudar aqui para 6, vou definir na minha matriz os meus 6 objetos pulso com os parâmetros aqui e está pronto, muito fácil, tá? Aqui no setup, o que é isso? Random Seed. Random Seed, procure aí na documentação do Arduino, ele vai popular o gerador de números aleatórios. Por que é importante isso? Para que a gente tenha realmente uma sequência pseudo-aleatória. Tá? Se eu não fizer isso, a sequência tende a se repetir cada vez que a gente iniciar o microcontrolador, ok? E olha o loop como é simples. Se eu apenas faço um for aqui percorrendo a minha matriz e para cada objeto pulso da minha matriz eu chamo a função processar. Pronto, só isso. Fácil, né? Então tá aqui o nosso software de gerador de pulsos programável. Bacana, né? Vamos ver agora ele na prática. Olha que interessante. Está vendo aí na tela? Olha que bonito. Então eu tenho aqui com a minha Blackboard, eu tenho o LED vermelho piscando a 1 segundo, né? A 1000 milissegundos fixo. Alto, baixo, ok? Olha já o amarelo, ele está variando, tem uma variaçãozinha porque eu estou utilizando então um valor aleatório para o amarelo. E o verde, então ele já pisca diferente, pisca mais rápido e variando. Ele fica então o tempo ligado, veja que é sempre 100 milissegundos, ele dá esse flashzinho, né? E o tempo desligado que ele fica então variando, bem legal. E uma coisa muito interessante que eu quero te mostrar aqui, olha só, eu estou utilizando aqui o meu analisador lógico da SALI e olha que bacana o software de análise. Então aqui a gente consegue ver visualmente muito bem. No canal 1 aqui, o que eu tenho? Eu tenho o meu pulso de 1 segundo, ó, 1 segundo alto, 1 segundo baixo, 1 segundo alto, 1 segundo baixo, certo? Bem fixo para ter a referência. No segundo, eu tenho o meu LED amarelo, onde ele está oscilando então, né? 1000 mais ou menos 500, tanto o nível alto oscilando quanto o nível baixo, ok? E o terceiro, observa que o nível alto é aquele valor fixo de 100 milissegundos, então o nível alto está sempre com a mesma extensão, ó, tá? Onde ele está variando é o nível baixo. Então aqui fica bem visual para a gente conseguir comparar. Então, muito legal esse software, muito interessante para você utilizar então em vários projetos que você precisa fazer um controle de pulso, 1 pulso, 2, 3, quantos pinos você precisar controlar, ok? Então eu te convido novamente a deixar um like nesse vídeo, compartilhar nas suas redes sociais, deixar os seus comentários, o que você achou desse software, o que você achou dessa ferramenta, desse mini projeto. Deixe os seus comentários. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e marque o sininho para receber as próximas atualizações. Te agradeço por acompanhar esse mini projeto.
Até a próxima! Mais um mini projeto original do canal Internet Coisas para você.